Se hoje o México vai ficar travado em muitas coisas como Estados Unidos, nós temos uma oportunidade muito grande, tanto Argentina como Brasil, de fazer mercado complementar com o México. Eu vou conversar agora com o senhor Alberto Alzueta. Ele é presidente do Conselho da Câmara de Comércio Argentina-Brasileira. Atualmente, como é que está o intercâmbio comercial entre os dois países? Bom, neste momento, o intercâmbio comercial está numa expectativa ainda. Nunca para totalmente, mas estamos numa expectativa. O intercâmbio comercial entre os dois países já cresceu de 2 bilhões no começo do Mercosul, em 20 anos atrás, até chegou a 40 bilhões em 2014. Ou seja, aqueles que falam às vezes que o Mercosul não funciona, funciona. Aqueles que falam às vezes que não há um crescimento, que não há... As coisas existem por quê? Porque existe vontade do comércio entre Brasil e Argentina. E, neste momento, nós estamos numa expectativa, porque eu acho que o mundo inteiro está na expectativa. Existe uma série de problemas neste momento em que tanto Brasil como Argentina estão expectantes para os mercados, para terceiros mercados. Mas o maior problema nós temos ainda que solucionar dentro de casa. Nós temos problemas políticos muito sérios no Brasil e temos também problemas políticos e econômicos na Argentina. Nos dois países nós tivemos mudanças drásticas dos sistemas e nisso não se absorve isso rapidamente. Então, na Argentina e no Brasil, nós saímos de um sistema onde predominava a ideologia e não o sistema comercial, econômico, e isso hoje não existe, não existe mais pragmatismo. De 2014 para cá, como é que está esse número do comércio entre Brasil e Argentina? Caiu muito, caiu para 25, 26 bilhões de dólares. Claro, esse crescimento, essa queda, tem uma explicação muito lógica. Os dois países tivemos uma recessão brutal. E aí essa recessão está traduzida no comércio bilateral. Ou seja, um dos principais produtos de intercâmbio, que é o mercado automobilístico, aqui caiu 20 e tanto por cento, na Argentina um pouco mais. Então, obviamente, o intercâmbio de automóveis entre a Argentina e o Brasil, entre partes e peças e as indústrias, caiu também em torno de 35% a 40%. Hoje, como é que o senhor avalia a política econômica dos dois países? Eu diria que estamos no caminho certo. Há um detalhe aqui, você perguntou com um ponto que é interessante, Luciana. Pela primeira vez em muitos anos, eu estou sentindo que temos diagnóstico. O que quer dizer isso? Muitas vezes o pessoal tinha diagnóstico de uma coisa, de outra, e os governos andavam sempre num ritmo, mas sem um diagnóstico correto da situação. Neste momento, a Argentina e o Brasil têm o diagnóstico correto do que aconteceu e têm o diagnóstico correto do que temos que fazer. Tanto que algumas coisas, você vê os problemas que está tendo com o governo Temer aqui para certas aprovações. Por quê? Porque evidentemente que estão contra políticas anteriores. Da mesma forma, o Macri na Argentina também está tendo enormes resistências, porque também tem governos anteriores, tem 50 anos de peronismo, que pesam e impedem que ele tome uma série de medidas. Então, são correções que têm que ser drásticas. Senhor Alberto, a política protecionista de Donald Trump nos Estados Unidos pode favorecer economicamente
Brasil e Argentina? Eu acho que é difícil entender o Trump, né? Eu estou começando a suspeitar que aquilo que ele falou, ele vai fazer, está fazendo. Mas também não sei o que tem atrás de tudo isso. Ou seja, não acredito que isso que ele falou e isso que está fazendo seja a parte importante. Eu acho que tem outros pontos que não vai demorar muito para que o mundo inteiro descubra isso, porque as comunicações hoje são muito rápidas e isso vai sair, vai saltar em algum momento. Então, entre Brasil e Argentina, esse governo Trump vai favorecer em muitos casos. Por exemplo, nossa relação com o México é uma relação muito boa, mas é uma relação que em muitos pontos nós estávamos concorrendo com o NAFTA. Se hoje o México vai ficar travado em muitas coisas como Estados Unidos, nós temos uma oportunidade muito grande, tanto Argentina como Brasil, de fazer mercado complementar com o México, que é um mercado grande, bom, muito parecido com o nosso e com o qual temos tudo para complementar. Da mesma forma, podemos ter o mesmo tipo de aproveitar essa situação com os outros países do Pacífico, porque aquele acordo do Pacífico, o TPP famoso, também não vai funcionar como se pretendia funcionar com Trump. Trump já falou que não vai fazer. Então, nós temos uma excelente oportunidade de juntos, porque aí sim temos que trabalhar juntos, para integrar-nos outra vez nesse mundo e participar de todo esse intercâmbio. Uma oportunidade é a facilidade de comércio e câmbio entre os dois países, não é? Bom, você tocou em outro ponto interessante. Nós temos entre Brasil e Argentina um sistema que não está sendo utilizado como devia, que é a possibilidade de fazer pagamentos, compras e vendas nas moedas locais. Os europeus inventaram o euro e nós sabemos que foi muito bom, é muito bom, mas hoje está sendo complicado. Está sendo complicado manter o euro, até manter aquela hegemonia europeia. Então, nós acreditamos que se nós queremos um mercado integrado, onde vender daqui de São Paulo para Mendoza seja tão fácil como vender de São Paulo para Salvador, por que não pagar em moedas locais? Se no fim, quando eu vendo em dólares, eu faço todas as contas partindo do real, porque as minhas despesas, o salário, a saúde, a conta, né, são reais. O argentino que vai comprar o produto, ele faz todas as suas contas em pesos. Por quê? Porque o mercado ele tem que concorrer com pesos. Então, por que não trabalhar com as moedas locais? Eu vendo para ele em reais e ele me compra em pesos. Os dois bancos centrais fazem o clearing dessas operações, ou a Bolsa, a BMF faz o clearing, e no fim isso vai se complementando e vai o mercado crescendo. Isso já é possível? Isso já é possível. É que não está divulgado, nada divulgado. Já estamos há 2 ou 3 anos já com esse mercado funcionando e num nível muito pequeno ainda. Deveria ser muito maior. E quando inventamos essa possibilidade, não foi para que as grandes empresas solucionassem os seus problemas. As grandes empresas, as multinacionais, não precisam de nós. Eles fazem o seu negócio sempre. Nós o que buscamos com isso é uma integração das pequenas e medianas empresas entre Brasil e Argentina. Então, as pequenas e médias empresas, muitas vezes, não entram no comércio exterior, porque dizem, bom, e como é um contrato de câmbio, e como eu recebo, e quanto eu tenho que pagar? Não, ele precisa de toda uma estrutura para operar o comércio exterior. Ao passo que se ele opera nas moedas locais, ele vende daqui para Mendoza como venderia daqui para Salvador. Então, dessa forma se simplificaria
o sistema de comércio e o sistema de pagos, e no fim cresceria quem? O pequeno e médio empresário, que é o que gera um maior número de empregos. Senhor Alberto, a crise da carne, qual o impacto na Argentina? Aqui nós sabemos, estamos acompanhando, né? A Argentina pode se beneficiar com isso? Eu diria que ninguém se beneficia com uma crise assim, desse tipo, porque, embora a Argentina sempre foi um bom produtor de carnes, a Argentina perdeu muito mercado por toda a política errada que houve no governo Kirchner. Então, a Argentina tinha um rebanho de 60 milhões de cabeças de gado. Hoje tem um mercado de 45, 46 milhões. Por quê? Porque o produtor argentino ficou sem nenhum tipo de incentivo para produzir, ao contrário, era punido, como foi punido todo o agro argentino durante esse governo. Então, deixaram de produzir e deixaram de atender o mercado. E a pior coisa que pode acontecer no comércio exterior é você deixar de atender o mercado. Conquistar o mercado é dificílimo, mas reconquistar, meu Deus, é tarefa para o super-homem. Mas eu acredito que este é um momento que outra vez Argentina e Brasil, que temos excelentes carnes, excelentes qualidade de produção, podemos sair neste momento fortalecidos porque estamos atraindo também a olhar do mundo. E neste momento eu acredito que também o governo brasileiro está tratando isso com um profissionalismo muito bom. Tanto o ministro Maggi como o presidente Temer estão colocando a cara, estão saindo na frente, estão encarando a coisa e estão mostrando que nós somos excelentes produtores. Se não fôssemos excelentes produtores, não teríamos atingido o nível de maiores produtores mundiais de carne. Senhor Alberto, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Ducascope TV. Eu agradeço muito a sua entrevista. Eu gostei muito das perguntas, foram todas perguntas oportunas e inteligentes. Parabéns. Muito obrigada. Luciane Miranda para a Ducascope TV.